Trump atacou Candace Owens em um post de 482 palavras. O que ela respondeu chocou todos os que observavam. O rompimento entre eles começou com o post de Trump sobre o Irã em 7 de abril de 2026. Donald Trump postou no Truth Social sobre o Irã, advertindo sobre consequências severas se certas condições não fossem atendidas. Ele escreveu que uma civilização inteira morrerá esta noite e nunca será trazida de volta. Ele disse que não queria que isso acontecesse, mas que provavelmente acontecerá. Ele fez referência a uma mudança de regime completa e total e chamou o momento de um dos momentos mais importantes na longa e complexa história do mundo. O pano de fundo era um conflito crescente com o Irã que havia dominado as manchetes por semanas. Trump havia ameaçado no Truth Social destruir a infraestrutura civil iraniana, incluindo usinas de energia e pontes, se o Estreito de Hormuz não fosse reaberto até terça-feira à noite. Essa ameaça atraiu reações de todo o espectro político, esquerda, direita e centro. Mas as reações mais notáveis vieram de pessoas que haviam passado anos defendendo este presidente. Candace Owens foi uma das primeiras a responder. Ela não se conteve. A 25 emenda precisa ser invocada. Ele é um lunático genocida. Nosso Congresso e militares precisam intervir. Estamos além da loucura. Essas foram suas palavras. Não de uma democrata, não de uma âncora de noticiário a cabo, de Candace Owens, a mesma mulher que havia estado na Casa Branca enquanto Trump falava em eventos que ela frequentava. A mesma mulher que havia pedido a milhões de seus seguidores para votarem nele em 2024. Ela não estava sozinha. Marjorie Taylor Greene respondeu ao post de Trump dizendo 25 na emenda. Nem uma única bomba foi lançada na América. Não podemos matar uma civilização inteira. Isto é mal e loucura. Greene, que havia sido uma das mais leais aliadas de Trump no Congresso, agora estava publicamente dizendo que as palavras do presidente constituíam mal. Tucker Carlson, no episódio de segunda-feira de seu podcast em vídeo, atacou Trump sobre seu post do Truth Social de Páscoa, chamando-o de vilão em todos os níveis e acusando o presidente de ameaçar cometer um crime de guerra. Seu monólogo sobre o assunto durou 43 minutos. Alex Jones, dominado pela emoção no ar, chamou o presidente de um risco de demência que deve ser removido do cargo. Megyn Kelly chamou toda a situação de loucura do início ao fim. 4 vozes, 4 pessoas que ajudaram a construir a marca MAGA, todas se voltando contra o homem no centro dela no espaço de alguns dias. A questão era se Trump responderia. Ele respondeu. E quando respondeu, não apenas rebateu. Ele tentou queimar tudo. Em 9 de abril de 2026, às 16h36, o presidente Trump desencadeou um ataque pessoal longo contra 4 figuras da mídia conservadora que romperam com ele sobre sua política do Irã. O post, que tinha 482 palavras, parecia um catálogo de ressentimentos pessoais, políticos e mesquinhos. Ele começou afirmando que todos os 4 haviam estado lutando por anos e que compartilhavam uma coisa em comum, que ia baixo. Ele os chamou de pessoas estúpidas e disse que suas famílias sabiam disso. Ele disse que tinham sido expulsos da TV, perderam seus programas e nem sequer são convidados para a TV porque ninguém se importa com eles. Ele os chamou de malucos, instigadores, que dirão qualquer coisa necessária por alguma publicidade gratuita e barata. Ele disse que tinham podcasts de terceira categoria e que ninguém está falando sobre eles. Então ele atacou cada um individualmente. Ele chamou Tucker Carlson de tolo que gesticula selvagemente e que nem conseguiu terminar a faculdade, disse que era um homem destruído quando foi demitido da Fox e sugeriu que deveria procurar um bom psiquiatra. Para Megyn Kelly, ele revisitou o debate da primária republicana de 2015 e a pergunta infame sobre seu tratamento das mulheres, o que ele chamou de agora famosa questão apenas sobre Rosie O'Donnell. Para Candace Owens, Trump foi para um lugar extraordinariamente pessoal. Ele a chamou de Candace Owens louca e fez referência à sua teoria da conspiração de que a primeira-dama da França, Brigitte Macron, nasceu do sexo masculino, uma afirmação que levou a uma ação de difamação movida contra Owens pelo presidente francês Emmanuel Macron e primeira-dama Brigitte Macron. Trump disse que espera que a primeira-dama da França ganhe muito dinheiro no processo em andamento. E então ele foi ainda mais longe, escrevendo que a primeira-dama da França é uma mulher muito mais bonita do que Candace. De fato, nem é perto. Para Alex Jones, ele fez referência à ruína financeira de Jones seguindo suas falsas alegações sobre o tiroteio da escola primária Sandy Hook, dizendo que Jones perdeu toda a sua fortuna como deveria ter acontecido. Trump concluiu o post declarando que todos os 4 são perdedores que não são MAGA, mas apenas tentam se agarrar ao MAGA. Ele disse que, como presidente, eu poderia colocá-los do meu lado sempre que quiser, mas quando eles ligam, eu não devolvo suas ligações. Ele também atacou Marjorie Taylor Greene, outra antiga aliada agora publicamente pedindo a 25ª emenda, dando-lhe o apelido de Marjorie Traitor Brown. O post acumulou mais de 411 mil visualizações em poucas horas. A internet foi chocada com os comentários do presidente, incluindo seguidores conservadores. Alguns dobraram seu apoio a Trump.
Outros notaram como o movimento conservador havia se fragmentado profundamente. A coligação MAGA, que havia sido cimentada através de comícios e lealdade digital, estava se fraturando em tempo real sobre uma guerra que poucos deles pediram. Para entender por que o ataque de Trump a Candace Owens tem tanto peso, você precisa entender a história. Esta não é uma história de um estranho criticando o presidente de fora. Esta é uma história de alguém que foi, em um momento, um de seus campeões mais reconhecíveis. Candace Owens trabalhou em estreita colaboração com Charlie Kirk gerenciando as comunicações da Turning Point USA de 2017 e 2019. Turning Point USA foi uma das organizações fundamentais do movimento pró-Trump de jovens. Owens estava bem no centro disso. Uma jovem conservadora negra disposta a ir na televisão e nas redes sociais e defender Trump para públicos que o Partido Republicano havia lutado para alcançar. Trump mesmo reconheceu seu valor. Ele uma vez escreveu nas redes sociais que Candace Owens da Turning Point USA está tendo um grande impacto na política do nosso país. Ela renunciou à Turning Point USA em 2019 após polêmica sobre comentários que fez sobre Adolf Hitler em um evento conservador em Londres. Em 1920, Owens se juntou à The Daily Wire, a empresa de mídia conservadora cofundada por Ben Shapiro, onde ela apresentava seu próprio show Candace por vários anos. Mas o atrito começou a construir entre Owens e Shapiro. A Liga Antidifamação descreveu Owens como alguém que veio a abraçar e promover trópicos antissemitas e retórica anti-Israel. Em 2024, The Daily Wire encerrou seu relacionamento com Owens. Ela postou nas redes sociais: "Os boatos são verdadeiros. Finalmente sou livre." O que se seguiu foi uma transformação. Livre de qualquer restrição institucional, Owens se inclinou mais para conspirações e retórica incendiária. Seu podcast subiu para o número 1 globalmente após sua demissão impulsionado pela controvérsia e uma audiência leal faminta exatamente pelo tipo de conteúdo que os principais meios de comunicação não tocariam. Então veio o assassinato de Charlie Kirk. Em 10 de setembro de 2025, Kirk foi baleado e morto em um debate de campus ao ar livre na Utah Valley University. O assassinato chocou o mundo conservador e para Owens, tornou-se a história definitória de seu show. Ela alegou sem evidências que espiões israelenses estavam envolvidos na morte de Kirk e que Kirk foi traído por pessoas próximas a ele. Ela lançou uma série de vídeos em múltiplas partes chamada Bride of Charlie direcionada à viúva de Kirk, Erika Kirk, com uma série deslumbrante de acusações infundadas. Ben Shapiro chamou o que Owens estava fazendo a Erika Kirk absolutamente satânico. Em tudo isto, Owens estava se afastando cada vez mais do homem que havia defendido. Nos últimos anos, Owens criticou cada vez mais a política externa da administração, particularmente seu envolvimento em conflitos do Oriente Médio. No início de 2026, ela havia se distanciado abertamente, acusando Trump de abandonar os princípios America First e expressando arrependimento sobre seu apoio anterior. Ela o chamou de covarde. Ela disse que sua lealdade é para ninguém além de si mesmo. No momento em que Trump postou sobre eliminar uma civilização inteira no Irã, a ponte entre eles já havia sido reduzida a cinzas. O posse do Irã não iniciou o fogo. Apenas o tornou visível para todos observarem montar o arco completo de Candace Owens rompendo com Donald Trump em abril de 2026. Você tem que olhar o que ela disse e quando ela disse isso porque cada declaração escalou mais do que a última até que ela estava abertamente pedindo a remoção do presidente do cargo. Em 4 de abril de 2026, Owens apareceu num sensor de Piers Morgan. Quando Morgan perguntou se ela havia se afastado completamente do apoio a Trump ou se poderia apoiá-lo novamente, ela deixou claro que não se arrepende de votar em Trump sobre Kamala Harris. Ela disse que acreditava que ele era a escolha mais forte na época, mas o tom mudou quando ela descreveu o que aconteceu desde então. Ele foi uma decepção crónica e me sinto envergonhada de ter dito às pessoas para irem votar nele. Este não é o candidato pelo qual votei. Isso foi 4 de abril. Em uma frase, ela reconheceu seu apoio anterior e depois o desmontou completamente. Ela disse a Morgan que não sabe para onde as coisas vão a partir daqui, que a direção do país sob Trump era algo que isso não iria acontecer e está acontecendo. No dia seguinte, 5 de abril de 2026, ela foi significativamente mais longe. Owens lançou um ataque escaldante ao presidente Trump, rotulando sua liderança como uma administração satânica. Ela postou no X: "Esta é uma administração satânica." Todos percebemos que sionistas satânicos ocupam a Casa Branca e o Congresso precisa se mover para remover o rei louco Trump. Ela adicionou: "Todas as nossas vidas podem depender de outros países percebendo que Trump está profundamente doente e cercado por fanáticos religiosos que o convenceram de que ele é um Messias." Rei louco, satânico, profundamente doente. Isso vinha de uma mulher que uma vez havia estado na Casa Branca enquanto Trump se dirigia à cúpula de liderança negra jovem. Esta era uma mulher cuja carreira pública inteira havia, de uma forma ou outra, sido amarrada ao movimento MAGA pedindo a todos na administração do presidente para intervir na loucura de Trump.
A própria Green postou: "Eu conheço todos vocês e ele enlouqueceu, e todos vocês são cúmplices." Dois dos antigos aliados mais entusiastas de Trump, um membro do Congresso, uma figura de mídia com quase 8 milhões de seguidores no X, agora estavam publicamente dizendo que o presidente havia perdido a cabeça e precisava ser removido do poder. Então veio 7 de abril, o dia em que Trump postou a ameaça de civilização inteira sobre o Irã. Owens respondeu com sua condenação mais contundente ainda. A 25 na emenda precisa ser invocada. Ele é um lunático genocida. Ela não estava falando em metáforas mais. Ela não estava expressando decepção. Ela estava chamando o presidente sentado dos Estados Unidos de um lunático genocida e exigindo que o Congresso e os militares intervissem. Esta foi a sequência: dissecção crônica, administração satânica, lunático genocida, entrega ao longo de 4 dias, cada um mais alto que o último, cada um queimando outra ponte. E em algum lugar desse trecho, o presidente notou. O post do Truth Social de 482 palavras em 9 de abril foi sua resposta. A reação de Owens ao post de Trump no X na quinta-feira foi breve e cortante. Pode ser hora de colocar o vovô em uma casa. 8 palavras, sem parágrafos, sem vídeo, sem monólogo longo, apenas uma frase que trivializou o ataque do presidente de 482 palavras, em uma brincadeira sobre um parente idoso que perdeu seu domínio sobre a realidade. Foi uma escolha deliberada, o tipo de resposta projetada para ferir recusando-se a dignificar o ataque com uma resposta proporcional. Pense no que Trump havia escrito. Ele a chamou de louca. Ele se colocou do lado de Brigitte Macron na ação de difamação contra ela. Ele disse que a primeira-dama da França era mais bonita do que ela. Ele a chamou de perdedora. Ele disse que ela nunca foi realmente maga e nunca foi. Esse é um ataque em camadas, profundamente pessoal do homem mais poderoso do planeta, e sua resposta foi reduzi-lo a um velho confuso que precisa ser colocado em um lar de idosos. O contexto mais amplo torna essa troca ainda mais notável. A dissidência aberta de figuras alinhadas com o movimento MAGA sinaliza possíveis fraturas na base de Trump. Conforme o conflito do Irã e as preocupações econômicas, incluindo os preços do gás, remodelam a dinâmica republicana antes das eleições de meio de mandato, esta não é apenas uma pessoa discordando de uma política. Esta é a maquinaria do ecossistema de mídia conservadora se voltando contra o homem para o qual foi construído para proteger. A paisagem da mídia conservadora foi cada vez mais dividida entre um ecossistema baseado em personalidades ancorado por Carlson, Owens e Kelly, e uma facção mais tradicional pró-Trump. Essa divisão havia se alargado por meses antes do Irã forçá-la para fora. A rivalidade havia se construído por semanas. Em meados de março, Trump pesou em uma disputa entre Kelly e o apresentador de rádio Mark Levin, tomando o lado de Levin e alertando que Kelly e seus aliados, incluindo Carlson e Owens, não estavam realmente alinhados com MAGA. Então, quando a crise do Irã eclodiu, as rachaduras já estavam lá. A guerra apenas lhes deu uma razão para se alargarem um cânion. As fraturas resultam da retórica escalante de Trump em torno da guerra do Irã, e a escala das consequências é difícil de superestimar. Desde o início da guerra do Irã, os 4 podcasters têm sido entre os críticos mais vocais à direita. Estas não são figuras marginais. O monólogo do podcast de Tucker Carlson sobre o posto do Irã de Trump durou 43 minutos. Megyn Kelly disse a Piers Morgan que o acordo de cessar-fogo soou muito como rendição de nossa parte, mas disse que precisava terminar porque era loucura desde o início. Alex Jones discutiu a mecânica de usar a 25ª emenda para remover Trump do cargo. Estas eram as pessoas de Trump. Eles construíram plataformas defendendo-o. Seus públicos cresceram por causa do alinhamento deles com ele, e agora eles terminaram. Ela foi de diretora de comunicações na Turning Point USA para aliada aplaudida de Trump para anfitriã do Daily Wire para podcaster independente para teórica da conspiração de Charlie Kirk para alguém chamando o presidente de lunático genocida e rei louco. E agora, depois que Trump publicamente a chamou de louca, a comparou desfavoravelmente à esposa de um chefe de Estado estrangeiro e desejou-lhe bem em perder uma ação de difamação, ela respondeu dizendo que é hora de colocá-lo em uma casa de repouso. A coligação que elegeu Trump está, nas palavras de Megyn Kelly, completamente fragmentada e em cacos. A questão, como Kelly a colocou, não é mais quem Trump perdeu, é quem permanece. O que estamos observando não é apenas uma rivalidade entre um presidente e um podcaster. É o desmoronamento de um ecossistema político inteiro que foi mantido unido por lealdade, ressentimento e o entendimento de que você nunca, sob circunstância alguma, vai contra o homem no topo. Candace Owens fez, Trump rebateu. Ela rebateu mais duramente, e o chão em que todos os outros estão em pé continua desabando.